O que acontece quando o herdeiro do agronegócio se apaixona pelo poeta da favela? Eu sou Valéria Matos. Minha vida era um script de herança, poder e terras. Mas quando conheci Léo, um homem cuja riqueza era medida em palavras e dignidade, eu soube que precisava escolher entre o meu nome e a minha alma. Meu pai, o coronel Otacílio Matos, viu Léo não como um homem, mas como um agitador social e racial, e fez de tudo para nos separar. Ele tentou comprar Léo com uma fazenda, exigindo que ele vendesse sua voz pelo status. Esta é a saga de como trocamos o luxo pelo asfalto, enfrentamos o preconceito da elite e provamos que a voz e o mérito valem mais do que qualquer hectare de terra. Prepare-se para o confronto épico entre o dinheiro velho e a nova dignidade. O romance da herdeira e do poeta começa agora. Capítulo 1. O muro de segurança e a voz no asfalto. A solidão no Império Verde. A Fazenda Matos não era uma fazenda, era um estado. Cercada por muros de concreto de alta segurança e câmeras infravermelhas, representava o ápice do agronegócio moderno. Valéria Matos, 28 anos, era a herdeira desse vasto império de soja e gado. Sua vida era tão previsível quanto a colheita, ditada pela voz ríspida de seu pai, o coronel Otacílio Matos, um homem que media o valor de tudo em hectares e linhagem pura. Valéria era a antítese de sua casa. Formada em relações públicas, ela via a riqueza da família com um crescente desconforto. Ela sentia a solidão do privilégio, presa a jantares silenciosos onde a única conversa girava em torno de commodities e política de direita. Ela ansiava por conflito e autenticidade, algo que sua bolha de segurança blindada não podia oferecer. Seu pai, que valorizava a pureza da linhagem, já havia planejado seu casamento com um empresário rural, garantindo que o sangue Matos e o patrimônio se mantivessem limpos. O projeto de relações públicas. A única chance de Valéria respirar fora da fazenda era através da universidade, onde ela fazia um curso de gestão de crises. Como parte de um projeto de relações públicas, a universidade exigiu que os alunos participassem de uma feira de cultura comunitária para entender a diversidade urbana. Para o coronel Otacílio, era um sacrifício repugnante, mas necessário para a imagem pública da família. Valéria foi enviada sob forte esquema de segurança, como se estivesse entrando em um campo minado. A comunidade do Jardim Novo era o oposto da Fazenda Matos. Cor, caos, música alta, o cheiro de comida de rua e a energia pulsante da vida real. Valéria, em seu blazer de grife e jeans caros, sentiu-se como uma alienígena. A voz que quebrou o silêncio. No centro da feira, sob uma lona improvisada, o silêncio de Valéria foi quebrado por uma voz que vibrava com urgência e paixão. Era Léo Rima Santos, 30 anos. Um homem negro, alto, com a cabeça raspada e uma presença magnética. Ele estava no palco improvisado, competindo em um slam de poesia. Suas palavras não eram apenas versos, eram críticas afiadas à desigualdade, ao agronegócio e ao silêncio da elite. Léo não era agressivo, era cirúrgico. Ele usava a métrica e a rima para expor o privilégio de Valéria e sua classe. Ele falava sobre a fome que existia a poucos quilômetros do trigo que a família dela exportava. Valéria, inicialmente ofendida, rapidamente se viu fascinada. A paixão dele era inegável, e a verdade em suas palavras era a autenticidade que ela procurava. Ele via o privilégio dela, mas a desafiava a olhar para si mesma. O primeiro contato e o desafio. Após a apresentação, Valéria quebrou todos os protocolos de segurança e se aproximou de Léo, que estava cercado por jovens da comunidade que o viam como um herói. Seus versos são poderosos, Valéria disse, estendendo a mão. Mas você simplifica demais a questão do agronegócio. É complexo. Léo sorriu, um sorriso que desarmou Valéria. Você vive atrás de muros, moça. Seu mundo é complexo em contratos, o meu é complexo em sobrevivência. Eu simplifico para que a fome possa ser entendida. E para que a sua bolha possa estourar. Ele não a viu como uma herdeira, ele a viu como uma aluna em potencial. Ele falou sobre seu trabalho como professor voluntário em um projeto cultural, ensinando os jovens a usar a voz. Aline, seduzida por essa inteligência crítica e carisma, voltou para casa com a certeza de que a vida de mármore e a vida do asfalto não eram apenas distantes, eram diametralmente opostas. Ela havia encontrado o caos, e ele tinha um nome, Léo. O clímax do capítulo é Valéria se flagrando usando as ferramentas de análise da Matos Holdings para pesquisar sobre a vida e a família de Léo. Ela estava usando a tecnologia de seu pai para se apaixonar por seu maior inimigo ideológico. O romance, silencioso, havia começado. Capítulo 2.
o idioma da poesia e da terra. Encontros na Zona Cinzenta. Após o primeiro encontro na feira, Valéria encontrou uma desculpa, o projeto universitário, para retornar à comunidade. Ela precisava do contraste de Léo para respirar. Eles estabeleceram encontros em uma zona cinzenta da cidade, cafés antigos, galerias de arte underground ou parques afastados que ficavam no meio do caminho entre a Fazenda Matos e o Jardim Novo. Valéria, acostumada à clareza fria dos balanços financeiros, estava fascinada pela linguagem da poesia de Léo. Ele não falava em números, mas em sentimentos, em luta e em comunidade. Ele a ensinou a ver a cidade além das cercas eletrificadas de sua casa. Léo, por sua vez, estava intrigado com a inteligência de Valéria. Ela não era apenas uma menina rica, ela era uma mente afiada, sufocada por um sistema. Ela o ensinava sobre o idioma da terra, a complexidade do solo, a logística do agronegócio e a força fria do capital. Eles se uniram na fronteira entre a poesia e a terra. O desafio da autenticidade. A atração era inegável, mas o choque cultural era constante. Valéria tentava se encaixar, mas suas roupas, seu sotaque e até a maneira como pedia café denunciavam sua origem. Léo, que já havia lidado com o turismo social de estudantes universitários, atestava constantemente. Você consegue ficar 1 hora sem olhar o celular, Valéria? Seu pai pode te rastrear, ele brincou uma vez. Valéria respondeu com uma seriedade inesperada, meu celular me rastreia, mas não me vê. Você me vê. Se for para você me ver, eu o desligo. O momento definidor veio quando Léo a levou ao Armazém da Poesia, um barracão que ele e a comunidade usavam como centro cultural. Lá, Valéria viu o verdadeiro projeto dele, jovens aprendendo a escrever, a rimar, a se expressar. Era um lugar de mérito bruto, onde o talento era a única moeda. Ela ficou chocada com a falta de recursos, mas inspirada pela riqueza de ideias. O risco exposto. O coronel Otacílio Matos não era um homem que confiava no acaso. Ele confiava em vigilância. Ele notou as ausências prolongadas de Valéria. Pior, ele notou uma mudança em seu comportamento. Ela questionava as decisões de negócios da família com uma perspicácia recém-adquirida, usando argumentos sociais que ele desprezava. O coronel acionou seu contato de segurança mais leal, o capitão Ribeiro. Ribeiro, com a frieza de um cão de guarda, iniciou a investigação, usando a rede de contatos e vigilância da Matos Holdings. Não demorou para que ele obtivesse fotos de Valéria em um abraço caloroso com Léo, na porta do Armazém da Poesia. O coronel Otacílio não sentiu raiva, sentiu repulsa e medo. Seu maior ativo, sua herdeira, estava comprometida com seu maior inimigo ideológico. O futuro da linhagem Matos estava em risco. A confrontação silenciosa. O coronel esperou Valéria retornar de um de seus encontros secretos. Ele a aguardou na sala de estar, a única luz acesa vinda de um abajur de bronze antigo, uma ironia que seria notada mais tarde. Ele não gritou. Ele apenas colocou as fotos sobre a mesa de mogno. Ele não tem status. Não tem terra. Não tem linhagem. Ele tem o quê, Valéria? A voz do coronel era baixa e letal. Valéria olhou para as fotos e para o rosto do pai. Ela não negou, ela se recusou a se envergonhar. Ele tem uma voz, pai. E o que ele ensina vale mais do que toda a sua soja. Ele tem mérito. O coronel Otacílio sorriu friamente. Mérito, Valéria, não paga impostos. Eu sei onde esse rapaz mora e o que ele faz. Você tem 2 opções. Ou você termina este projeto hoje, ou eu faço com que ele e tudo que ele ama desapareçam. Este jogo, Valéria, eu jogo com hectares, e ele, com palavras vazias. Eu sou o vencedor. Capítulo 3. O preço da dignidade e o suborno de terra. O planejamento da destruição controlada. O coronel Otacílio Matos não via o relacionamento de Valéria e Léo como um caso de amor, mas como uma insurreição ideológica que ameaçava o status e o patrimônio da família. Ele não podia simplesmente atacar Léo com violência, o que criaria um escândalo público. Precisava usar o poder silencioso de sua riqueza e influência. O coronel usou seus contatos na prefeitura para iniciar uma pressão burocrática sobre a comunidade de Léo, alegando irregularidades no Armazém da Poesia. Seu objetivo era claro: tornar a vida de Léo insustentável na comunidade. No entanto, o golpe de mestre de Otacílio seria direto e visava o ponto fraco de Léo, sua dignidade. A convocação ao templo do agronegócio. O coronel convocou Léo para uma reunião na sede da Matos Holdings, um escritório que ostentava troféus de caça e mapas gigantes de suas propriedades. Léo compareceu sozinho,
mantendo a calma e a dignidade de quem não tinha nada a perder, exceto a si mesmo. Otacílio não tentou humilhar Léo com a pobreza, ele tentou humilhá-lo com o status. Sente-se, Sr. Santos, Otacílio começou, apontando para uma cadeira que parecia engolir Léo. Eu não tenho tempo para poesia. Vamos falar sobre terra. Otacílio colocou uma pasta na mesa que continha a escritura de uma propriedade. Não era uma propriedade em declínio, mas uma fazenda histórica desativada, nos limites do estado, que possuía uma mansão colonial e vastas terras. O valor de status era imenso. O suborno de terra e silêncio. O coronel fez sua proposta. O suborno não era em dinheiro, mas em status, terra e silêncio. A oferta de status. Léo receberia a fazenda histórica em seu nome, uma propriedade que o transformaria em um proprietário rural respeitável, elevando seu status social e separando-o da comunidade. A oferta de segurança. O coronel garantiria uma verba anual para a manutenção da fazenda e para que Léo pudesse se dedicar à escrita, garantindo segurança financeira para ele e sua família. O preço, o silêncio em troca. Léo deveria assinar um contrato irrevogável que o obrigava a romper todo o contato com Valéria, crucialmente, a encerrar seu projeto cultural e toda a sua atividade política e de ativismo social. Ele deveria se mudar imediatamente para a fazenda e viver uma vida de silêncio e contemplação. Você pode ter o que todo homem negro da periferia sonha: terra, status e o direito de ser respeitado, Otacílio argumentou, com um sorriso frio. Eu não peço que você seja rico, peço que você seja silencioso. Troque suas palavras por terra. É o melhor negócio que você fará na vida. Não condene Valéria à pobreza por causa de suas rimas vazias. A tentação e a honra de Léo. Léo sentiu a vertigem. A fazenda era um sonho impossível. A proposta era o reconhecimento de que ele era mais do que um agitador, era a chance de ter um futuro digno. Ele podia lutar contra a pobreza, mas lutar contra a segurança oferecida era difícil. Ele olhou para a escritura e pensou em sua avó e na segurança de sua comunidade. Mas o preço era a venda de sua voz, sua identidade, pior, a perda de Valéria. O senhor está me oferecendo uma jaula de ouro, Coronel. Léo respondeu, sua voz firme. O senhor quer comprar minha voz, meu ativismo e meu amor por terra. O senhor valoriza a terra, eu valorizo a dignidade. Léo se levantou e empurrou a pasta de volta. Minhas palavras valem mais do que todas as suas hectares, coronel. Eu não estou à venda. E eu não vou abandonar o meu povo, nem a Valéria. A decisão inabalável de Valéria. Ao saber da proposta e da recusa de Léo, Valéria sentiu a confirmação do caráter dele. Seu pai tentou comprar a alma dele, e Léo se recusou. O clímax do capítulo é a decisão final de Valéria. Ela não esperou o pai a deserdar. Ela foi ao escritório dele, não para pedir desculpas, mas para entregar sua própria carta de renúncia à herança e à família. O senhor tentou comprar a dignidade dele, pai. O senhor falhou. Eu não escolho a pobreza, eu escolho a verdade. E essa verdade está com Léo, Valéria declarou. Ela deixou a mansão Matos, abandonando o luxo de mármore e segurança para trás. Seu destino era o armazém da poesia. Ela não estava indo para a pobreza, estava indo para a liberdade ao lado do homem que provou que sua honra valia mais do que qualquer propriedade. Capítulo 4. O sacrifício do mármore e a luta pelo asfalto. A realidade da comunidade. O contraste era brutal. Valéria, que havia trocado o ar-condicionado central pela umidade e o silêncio do luxo pelo burburinho constante da comunidade, sentiu o choque da realidade em suas células. Ela não se mudou para o quarto de Léo, mas sim para um pequeno e apertado anexo no armazém da poesia, que funcionava como depósito de materiais. O espaço era apertado, o banheiro era compartilhado e a alimentação era básica, mas livre. Léo não podia pagar por nada de luxo, mas oferecia a Valéria a riqueza do compartilhamento e da verdade. A comunidade a observava com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Para eles, Valéria era a menina rica que está de passagem e a turista social que, em breve, voltaria para a segurança de seus muros. O preconceito de classe não vinha apenas da elite, vinha também da periferia, que não confiava no luxo. O teste do trabalho braçal. Valéria sabia que não podia ser um fardo. Ela não podia usar seu dinheiro, o pouco que ela tinha em uma conta antiga foi rapidamente drenado pela burocracia do pai, então ela ofereceu seu trabalho. Sua primeira tarefa foi a mais humilhante e libertadora: limpar e organizar o armazém. Suas mãos, acostumadas a canetas de luxo, ficaram calejadas e sujas. Ela lavou banheiros, moveu caixas pesadas e aprendeu a usar o transporte público.
Léo a observava com orgulho e preocupação. Você não precisa fazer isso, Valéria. Eu vou conseguir um segundo emprego, Léo insistiu, vendo-a exausta. Eu preciso, Léo, e ela respondeu, com a voz rouca. Eu preciso provar a mim mesma que meu valor não é a minha conta bancária. E preciso provar à sua comunidade que não sou uma farsa. O trabalho é a minha redenção. Ela usou sua experiência em relações públicas para organizar a documentação do projeto cultural, buscar microfinanciamentos e otimizar a distribuição de recursos. Ela era o cérebro estratégico que faltava ao armazém da poesia. O cerco burocrático de Otacílio. O coronel Otacílio Matos não se deu por vencido. Ele não podia processar Valéria por amor, mas podia atacá-los onde eles eram vulneráveis, o armazém da poesia. Otacílio usou sua influência na prefeitura para iniciar uma campanha de assédio burocrático. O armazém recebeu multas por irregularidades estruturais, notificações de embargo e exigências absurdas de licenças. O objetivo era paralisar o projeto de Léo e forçá-lo a gastar o pouco dinheiro que tinham em advogados e burocracia. Léo sentiu o desespero. O trabalho de anos estava em risco. É o seu pai, Valéria. Ele está nos cercando, Léo disse, mostrando a ela a pilha de multas. Ele está usando o sistema para nos destruir. O resgate pela lógica. Valéria, então, se lembrou das aulas de gestão de crises que tanto odiava. Ela percebeu que a fraqueza do ataque de seu pai era a burocracia excessiva. Usando sua mente analítica e seu conhecimento de direito empresarial, que ela adquiriu através de seu pai, Valéria mergulhou nos documentos. Ela não lutou contra o ataque, ela atacou a fraqueza do sistema. Ela encontrou falhas processuais nas multas, erros de data e inconsistências jurídicas que invalidavam as exigências do coronel. Valéria, a ex-herdeira, passou uma semana na prefeitura, confrontando fiscais e advogados com uma frieza e precisão que Léo jamais poderia ter imaginado. O clímax do capítulo é Valéria emergindo da prefeitura com um mandado de suspensão das multas e uma notificação que obrigava o município a revisar o processo, expondo o assédio do coronel. Léo abraçou Valéria. Ele não a amava pela riqueza ou pelo sacrifício, ele a amava pela força implacável de sua inteligência, que ele havia despertado. O sacrifício do mármore havia dado a ela o poder de lutar no asfalto. Eles haviam vencido a primeira batalha da inteligência contra o poder. Capítulo 5. O preconceito exposto e a traição de classe. O ostracismo da elite. O coronel Otacílio Matos estava furioso com a derrota burocrática. Capítulo 4. Ele percebeu que não podia mais usar o sistema legal para destruir Léo e Valéria. Seu próximo passo foi usar a arma mais afiada da elite, o ostracismo social e a calúnia. Otacílio iniciou uma campanha discreta, mas brutal, em seu círculo. A narrativa era que Valéria estava instável, tendo um romance exótico e passageiro com um agitador sem patrimônio que a estava manipulando. O efeito foi imediato. Valéria foi totalmente excluída. Seus cartões de crédito foram banidos, e seus antigos amigos pararam de atendê-la. O casamento arranjado com o empresário rural foi cancelado em um comunicado frio. O objetivo era simples: fazer Valéria sentir a dor da perda de status, algo que sua mãe, a senhora Matos, reforçava com ligações de choro e chantagem emocional. Você trocou a segurança pela sarjeta, Valéria. Ninguém mais quer se associar a você, a mãe lamentava, sem um pingo de preocupação pelo bem-estar de sua filha. O teste da falsa amizade. Valéria sabia que precisava testar as poucas amizades que restavam. Ela ligou para Verônica, sua amiga de infância, pedindo um favor simples: que Verônica intermediasse a venda de algumas joias de valor sentimental, as únicas coisas que Valéria havia levado consigo da mansão, para pagar um tratamento médico urgente para uma das crianças do projeto de Léo. A resposta de Verônica foi fria e reveladora. Valéria, desculpe, mas meu marido me pediu para cortar laços. Seu pai é um grande cliente dele. Você sabe, negócios são negócios. E essa sua causa é arriscada demais. Você está manchando nosso círculo. E, honestamente, por que você se preocupa tanto com essas pessoas? Elas não são suas, Valéria. O desprezo final veio de Verônica que, sob o disfarce de conselho, revelou o preconceito de classe de sua elite. Volte para casa, querida. Este romance é divertido, mas não vale a pena. O lugar dele é dele, e o seu é aqui. É a ordem natural das coisas. A traição de Verônica doeu mais do que a raiva do pai. Ela provou que a lealdade na elite tinha um preço, e esse preço era o status social. O preconceito no asfalto. O preconceito, no entanto, não era exclusivo da elite. Na comunidade,
Valéria ainda enfrentava a desconfiança. Muitos a viam como a patricinha que estava de passagem. Um momento crucial ocorreu quando os jovens do projeto de Léo estavam em risco de se envolver com o crime. Valéria, usando suas habilidades de gestão de crises, tentou intervir e negociar com as famílias. Foi recebida com desconfiança e ironia. O que a senhora quer aqui? Vai resolver com o seu dinheiro? A senhora não entende a nossa realidade. Léo, porém, a defendeu com sua voz. Ela pode ter vindo do luxo, mas ela ficou pela luta. Ela não nos dá dinheiro, ela nos dá inteligência e o tempo dela. Ela está suja com o nosso pó. Ela é nossa parceira. O preço da dignidade compartilhada. O clímax do capítulo é a união do casal sob o fogo cruzado. Valéria e Léo conseguiram garantir um pequeno financiamento para o projeto, mas o dinheiro era pouco e as dívidas eram muitas. Em uma noite, eles estavam no armazém, exaustos, dividindo um prato simples. Valéria olhou para as mãos de Léo, que estavam calejadas de tinta e suor, e depois para suas próprias mãos, que carregavam as marcas da limpeza e do trabalho. Meu pai e meus amigos me disseram que o seu lugar é na sarjeta e o meu é no mármore. Eles tentaram nos comprar, nos humilhar e nos separar, Valéria sussurrou. Eles falharam, Léo respondeu, beijando a mão dela. Eles não entendem que a dignidade não se compra e a lealdade não se vende. É aqui, nesse asfalto, que está o nosso verdadeiro patrimônio. O preconceito havia falhado em quebrá-los. Ele apenas revelou a força de seu amor e a coragem de Valéria em escolher a verdade de Léo em detrimento de toda a fortuna de sua família. Capítulo 6. O triunfo da voz e a vitória de influência. A construção da base. As humilhações sofridas, capítulo 5, serviram apenas para cimentar a aliança entre Valéria e Léo. Eles não podiam lutar contra Matos Holdings no campo financeiro, mas podiam vencê-la no campo da influência social e da imagem. Valéria usou sua formação em relações públicas, não para proteger a imagem de seu pai, mas para construir a de Léo e do Armazém da Poesia. Ela compreendeu que a maior fraqueza do coronel Otacílio Matos era a sua visibilidade zero e sua dependência de uma imagem de elite. O plano de Valéria era transformar o Armazém da Poesia em um fenômeno cultural que a elite não pudesse ignorar ou depreciar. A visibilidade. Valéria organizou o primeiro festival de slam intercomunitário com o tema A Terra Fala. Ela garantiu a presença de influencers sociais, jornalistas de cultura e pequenos empresários progressistas, pessoas que não se importavam com a opinião do coronel Matos. A narrativa não era de caridade, mas de mérito cultural. Os jovens poetas não estavam pedindo ajuda, estavam exibindo um talento bruto e poderoso. O poder da linguagem. A noite do festival foi um sucesso estrondoso. O Armazém da Poesia estava lotado. Léo era o astro, e Valéria era a gerente de palco invisível. O ponto alto foi o poema da terra de Léo. Usando a poesia, ele não atacou o agronegócio, ele o desafiou, falando sobre como a riqueza da Matos Holdings vinha da mesma terra que nutria a poesia da comunidade. Ele inverteu a narrativa, o coronel era o parasita, e a comunidade era a raiz da cultura. O desempenho de Léo foi filmado e viralizou nas redes sociais. Não apenas a poesia, mas a história de Valéria, a herdeira que trocou o conforto por um ideal, quebrou a internet. A vitória de influência. O impacto foi imediato e devastador para a família Matos. Reconhecimento social. O Armazém da Poesia recebeu um prêmio cultural de um instituto independente, elevando o status de Léo de agitador para líder cultural. Patrocinadores éticos e empresas de tecnologia, rivais do coronel, começaram a procurar o armazém para parcerias. O efeito colateral, a imagem do coronel Matos desabou. Em uma reunião de acionistas, ele foi confrontado por sua própria diretoria sobre o risco de reputação que ele estava causando a Matos Holdings ao perseguir a própria filha e um projeto cultural de sucesso. A voz da comunidade era mais alta do que o dinheiro dele. O coronel Otacílio foi forçado a recuar. Sua arma de destruição, o ostracismo, havia sido voltada contra ele. O sacrifício secreto da mãe. Enquanto Arthur recuava, a senhora Matos fez um último e silencioso sacrifício. Ela não conseguia mais suportar o sofrimento público de sua filha. Sem que Valéria soubesse, a mãe usou uma pequena herança pessoal, a única parte de seu dinheiro não controlada por Arthur, para quitar o empréstimo da casa da família de Léo. O ato foi anônimo, mas foi a rendição silenciosa de uma mãe que finalmente colocou o amor da filha acima do medo do marido e do preconceito social. Léo e sua avó estavam seguros, e Valéria soube, por uma pista sutil de um advogado, que o resgate veio de sua mãe.
O clímax do capítulo é Valéria e Léo em seu armazém. Eles haviam vencido a guerra de influência, secretamente, a guerra de segurança. A dignidade de Léo estava intacta, e a herdeira do agronegócio havia provado que a voz e o mérito eram o novo capital. Eles olharam para o futuro, sabendo que a luta estava apenas começando, mas a base de seu império, o armazém da poesia, era inabalável. Capítulo 7. O Império da Voz e o Retorno à Terra. O novo capital, reputação. O sucesso do Festival de Slam, capítulo 6, transformou o armazém da poesia de um projeto local em um centro de inovação social. O novo capital de Valéria e Léo não era dinheiro, mas reputação. Eles eram a história que a mídia queria contar, o romance que desafiou o preconceito e a riqueza. O casal capitalizou sobre essa visibilidade. Valéria, usando suas habilidades de gestão de crises e relações públicas, fundou a Vox Terra, uma consultoria e holding cultural. O objetivo não era acumular riqueza, mas usar a riqueza para amplificar vozes e criar negócios sustentáveis na comunidade. Léo era o presidente do conselho criativo da Vox Terra. Seus clientes eram grandes empresas que queriam melhorar sua imagem socialmente responsável, ESG, ou patrocinar projetos culturais. Léo garantia que as parcerias fossem éticas e que os lucros fossem reinvestidos na comunidade. A lição da terra, o agronegócio ético. O sucesso de Valéria e Léo atraiu o interesse de uma faculdade de agronomia progressista. A faculdade os convidou para gerenciar um projeto piloto em uma pequena fazenda abandonada. A ideia era criar um modelo de agronegócio sustentável e de pequena escala que beneficiasse a comunidade. Para Valéria, esta foi a redenção. Ela estava voltando à terra de sua família, mas sob seus próprios termos, com seus próprios valores. O projeto se chamava Terra Nua. Valéria e Léo, juntamente com jovens engenheiros agrônomos da comunidade, começaram a desenvolver um modelo que priorizava a saúde do solo, o emprego local e o consumo consciente. Léo usava sua voz para fazer marketing e parcerias, e Valéria usava sua inteligência analítica para gerenciar a cadeia de suprimentos. O projeto Terra Nua provou ser não apenas ético, mas lucrativo. Eles demonstraram que era possível cultivar com responsabilidade, ainda assim, gerar riqueza, desafiando a mentalidade predatória da Matos Holdings. O confronto burocrático de Arthur. O coronel Otacílio Matos observava o sucesso de sua filha e de Léo com uma fúria contida. Ele não podia atacá-los diretamente, pois isso só aumentaria a visibilidade deles e prejudicaria ainda mais suas ações. Em um ato final de mesquinhez, Arthur tentou bloquear a compra de equipamentos e a obtenção de licenças para Terra Nua através da burocracia agrícola. Valéria, porém, estava preparada. Ela havia mapeado o sistema. Usando as falhas burocráticas que a Matos Holdings explorava, ela conseguiu documentar o assédio do pai e, discretamente, vazou a informação para a imprensa progressista. O coronel foi forçado a recuar sob ameaça de investigação de práticas anticompetitivas. O ataque de Arthur, novamente, falhou. O triunfo da nova linhagem. O clímax do capítulo é a realização de Valéria. O verdadeiro luxo não estava no mármore, mas na liberdade de escolha. O casal, agora sócio e parceiro de vida, estava no auge de seu sucesso, provando que a dignidade, Léo, e a inteligência, Valéria, eram o capital mais poderoso. A Vox Terra e a Terra Nua eram o novo legado que eles estavam construindo. Em uma tarde na fazenda Terra Nua, Valéria e Léo estavam juntos, com as mãos sujas de terra. Seu pai me ofereceu terra em troca do meu silêncio, Léo disse, sorrindo para o solo fértil. Nós construímos nossa própria terra com a força das nossas vozes. A linhagem Matos não nos deu nada, mas nos ensinou a lutar. Valéria respondeu, com a certeza de uma mulher livre, a herança deles era podre. Nossa herança é a integridade. E essa, Coronel Otacílio, não se compra nem se vende. Capítulo 8. A rendição moral e o casamento no asfalto. O silêncio da derrota. O sucesso inegável da Vox Terra e do projeto Terra Nua, capítulo 7, esmagou o último vestígio de resistência do coronel Otacílio Matos. Ele não podia mais atacar Valéria e Léo sem prejudicar irreparavelmente sua própria imagem corporativa. O silêncio do coronel não era paz, era a derrota de seu preconceito. A senhora Matos, mãe de Valéria, havia se tornado uma figura fantasma. Ela não chorava mais, ela simplesmente lamentava a perda do convívio com a filha, mas sem conseguir romper com o autoritarismo do marido. Valéria e Léo, agora totalmente focados em seu trabalho e em seu relacionamento, decidiram oficializar sua união. Eles não queriam uma cerimônia de elite,
queriam um casamento que celebrasse sua jornada e suas raízes. O local escolhido foi o pátio do Armazém da Poesia, o lugar onde o amor deles havia resistido ao fogo da adversidade. O convite e o último teste. Valéria enviou convites para a família Matos. O convite não era um pedido de perdão, mas um comunicado de vitória. A senhora Matos chorou ao receber o convite. O coronel Otacílio o ignorou publicamente, mas Valéria sabia que a decisão dele era o último teste. Em um ato de coragem, a senhora Matos ligou para Valéria. Sua voz estava fraca, mas honesta. Eu falei com você, Valéria. Eu não consegui enfrentar seu pai. Mas, por favor, me perdoe. E seja feliz. Valéria aceitou o perdão da mãe, entendendo que a covardia dela vinha do medo, e não do ódio. Ela sabia que a mãe não compareceria ao casamento, mas o perdão silencioso era um passo em direção à cura. O casamento da dignidade. O dia do casamento foi uma celebração de cultura e união. O pátio do armazém estava decorado com arte da comunidade e flores silvestres da terra nua. Léo, elegante em seu terno simples, e Valéria, radiante em um vestido que ela mesma havia desenhado, feito de tecido sustentável, eram a imagem da dignidade. O celebrante era o líder comunitário. As rimas de Léo e os poemas recitados pelos jovens do projeto eram os votos. A essência do casamento era a dignidade e o mérito de um futuro que eles haviam construído do zero. O clímax do capítulo é durante a cerimônia. Um carro preto de luxo, incomum para o bairro, parou na entrada do armazém. Todos os convidados olharam com apreensão, pensando que era o coronel para sabotar. Mas quem saiu do carro não foi o coronel. Foi a senhora Matos. Ela estava sozinha, vestindo um traje simples, mas elegante. Ela não entrou na cerimônia, ela parou na porta do pátio, com lágrimas nos olhos, assistindo à troca de votos de longe. A senhora Matos não podia cruzar a linha da tradição e entrar no casamento, mas sua presença, ainda que discreta e cheia de medo, era a rendição moral final. Ela reconhecia a validade do amor de sua filha, mesmo que não pudesse abraçá-lo publicamente. O último presente e o legado. No dia seguinte ao casamento, Léo recebeu um envelope de um advogado anônimo. Dentro, não havia dinheiro, mas a escritura de um prédio antigo e central na cidade, ideal para ser a nova sede da Vox Terra. A escritura estava no nome da senhora Matos, transferida anonimamente para Léo. Era o presente de casamento da mãe, o reconhecimento de que o projeto de Léo merecia o melhor. Valéria e Léo não voltaram para o luxo, eles levaram o mérito para o centro da cidade. A Vox Terra e a Terra Nua prosperaram, e eles se tornaram um casal influente que usava seu poder e sua história para desafiar o preconceito. Capítulo 8. A rendição moral e o casamento no asfalto, parte 2. O impacto da presença. A presença da senhora Matos na entrada do Armazém da Poesia, parte 1, foi o evento mais comentado pela imprensa social, eclipsando até mesmo a beleza da cerimônia. Não foi uma vitória completa, mas foi a primeira rachadura visível no muro de gelo que o coronel Otacílio Matos havia erguido. Após a cerimônia, Valéria e Léo encontraram a mãe sozinha. Ela não conseguia falar, apenas entregou à filha um embrulho pequeno. É o melhor que posso fazer, ela sussurrou, a voz embargada. Seu pai, ele ainda me proíbe. Mas eu amo você, Valéria. E ele parece ser um bom homem. O embrulho continha um caderno de anotações da infância de Valéria, com todos os seus desenhos e sonhos. Era o reconhecimento de que ela era mais do que a herdeira. A senhora Matos foi embora rapidamente, antes que a culpa ou o marido a alcançassem, deixando para trás um rastro de perfumes caros e uma dor profunda. Léo abraçou Valéria. Eles sabiam que a rendição da mãe era um presente frágil, mas honesto. A estratégia do novo capital. O presente de casamento da mãe, o prédio no centro da cidade, transferido anonimamente para Léo, foi a munição final para o triunfo estratégico. Valéria e Léo usaram o edifício para estabelecer a sede da Vox Terra, transformando-o em um centro de cultura e empreendedorismo. O antigo Armazém da Poesia foi reformado e mantido como um espaço para jovens artistas, garantindo que o casal nunca perdesse contato com suas raízes. A mudança para o centro da cidade foi um ato político. Eles não estavam fugindo da comunidade, estavam levando a comunidade para o centro do poder. O último silêncio do coronel. O coronel Otacílio Matos foi forçado a assistir ao sucesso estrondoso de sua filha e de Léo. A Vox Terra prosperava, atraindo cobertura midiática positiva e parcerias com empresas que valorizavam a diversidade. A imprensa não o via mais como um magnata, ele era o pai que havia tentado, e falhado, em destruir o sonho de sua própria filha por preconceito.
O coronel nunca contatou Valéria diretamente. O último ato de comunicação veio através de um comunicado à imprensa da Matos Holdings, anunciando uma parceria de patrocínio massiva a um fundo de desenvolvimento cultural. O comunicado não mencionava Léo ou Valéria, mas a área de investimento era a mesma que a Vox Terra representava. Era uma rendição pública e corporativa. O coronel não podia admitir que Léo tinha vencido, mas foi forçado a injetar dinheiro no tipo de causa que ele desprezava para salvar a imagem de seu próprio império. O legado do amor. O clímax da parte 2 é a consolidação do legado. Valéria e Léo não eram definidos pela riqueza que tinham, mas pelo impacto que causavam. Eles olharam para o futuro, sabendo que a luta contra o preconceito seria contínua, mas que a sua história se tornaria um farol. Valéria, olhando para Léo, resumiu a jornada: meu pai me ensinou que terra é poder. Mas a gente provou que a voz e a dignidade são o verdadeiro patrimônio. E isso, Léo, ninguém nunca mais poderá nos tirar. Epílogo final: a raiz e a colheita, anos depois. A consolidação do Império da Voz. 7 anos se passaram. A Vox Terra e o Projeto Terra Nua não eram mais startups culturais, eram instituições nacionais. Léo não era mais o poeta da favela, mas um dos maiores líderes de opinião e empreendedorismo social do país, procurado por universidades e fundos de investimento. Valéria, como CEO da Vox Terra, usou sua inteligência empresarial para garantir a expansão sustentável, provando-se uma gestora genial. Eles se mudaram para uma casa funcional, mas espaçosa, perto da Terra Nua, onde criavam seus 2 filhos, uma menina e um menino. Seus filhos cresceriam conhecendo tanto a grama da fazenda quanto o calor vibrante do armazém da poesia. O casamento deles era o alicerce de um novo tipo de poder, um poder baseado na inclusão. Léo e Valéria haviam conseguido o que o coronel jamais conseguiu: a segurança total, garantida por sua reputação e seu mérito inquestionável. O último encontro e a herança. O coronel Otacílio Matos faleceu em silêncio. Ele nunca se reconciliou publicamente com a filha, mas seu último ato revelou a profundidade de sua derrota e o reconhecimento tardio. No testamento, o coronel deixou toda a sua vasta fortuna de agronegócio para uma fundação fiduciária que seria gerida por um conselho. A única cláusula era que a fundação deveria destinar 40% de seus lucros anuais a iniciativas de desenvolvimento social e educação artística em comunidades. Ele não mencionou Léo ou Valéria, mas a doação foi um reconhecimento de que as rimas vazias de Léo haviam mudado o destino de sua fortuna. Valéria e Léo não tocaram no dinheiro, mas foram convidados a fazer parte do conselho fiscal da fundação, garantindo que o capital fosse usado eticamente. O coronel, em sua morte, foi forçado a financiar a causa que ele havia tentado destruir em vida. O triunfo da linhagem. O clímax final da saga é um momento de paz no armazém da poesia, que se tornou um centro comunitário vibrante. Léo e Valéria estão sentados, observando sua filha de 5 anos, com a pele bronzeada, tentando rimar no palco. Léo abraça Valéria e diz: seu pai valorizava a linhagem. Ele queria um sangue puro para a herança. Mas nossa linhagem é diferente. Nós herdamos a coragem do asfalto, a inteligência da sala de aula e a força da terra. Nós pegamos a riqueza dele e a transformamos em algo que ele nunca conseguiria ter: propósito. Valéria sorriu, sentindo a paz. A herdeira que fugiu do mármore havia voltado para construir algo mais forte, provando que o amor, a dignidade e a voz eram, no final, a única herança que valia a pena passar adiante. Fim. A história de Valéria e Léo nos dá a resposta definitiva. O amor, quando apoiado pela dignidade e inteligência, não pode ser comprado ou silenciado. O coronel Otacílio conseguiu silenciar sua filha por anos, mas foi incapaz de silenciar a voz que ela libertou. O fato de ele ter sido forçado a financiar a causa de Léo em seu testamento é o maior atestado de derrota. Ele perdeu o controle sobre a própria fortuna para o mérito que tanto desprezou. Valéria e Léo não apenas venceram a guerra, eles fundaram um novo império baseado na inclusão. Qual foi o momento mais corajoso dessa jornada? Foi a recusa de Léo à fazenda, ou o momento em que Valéria limpou o chão do armazém da poesia? Deixe seu comentário abaixo. Você acredita que a arte e a cultura podem realmente vencer o poder do agronegócio? Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais histórias onde o amor e a justiça reescrevem as regras do poder. Até a próxima!